Olá, está começando mais uma live do Ponto Poder, nosso encontro semanal, quinta-feira às 17 horas, vocês já sabem. E quem não sabe, fica sabendo agora que a gente tem nosso encontro para falar de política, do Ceará, dos principais acontecimentos do país. Eu sou Jéssica Welma, editora e colunista do Diário do Nordeste, e estou aqui com o repórter de política Igor Cavalcante e com meu parceiro aqui das lives das quintas-feiras, Wagner Mendes, editor e colunista de política aqui do Diário também. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jéssica, Wagner, todo mundo que está nos acompanhando de casa. Finalmente, né, Jéssica, trazemos aqui notícias mais pacíficas, né, da política cearense essa semana. Ah, pois é. Muitas novidades de acordos aí, né, pelo menos um tom mais ameno, né? Porque até o final da semana passada, nossa live da semana passada, a gente ainda trouxe ali umas pinceladas de que o clima entre o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o governador do estado, Amano de Freitas, estava novamente se acirrando. Mas a paz parece que veio até mais rápido do que alguns aliados esperavam, hein, Wagner Mendes? Exatamente. Olá, Jéssica, olá, Igor, muito boa tarde para vocês e para quem está nos acompanhando. Atualizações, né, sobre esses episódios que a gente vem noticiando aí nos últimos dias. Fique com a gente que a gente vai dar os últimos detalhes do que aconteceu nas últimas horas. Pois é, e hoje a gente tem como convidada também aqui na nossa conversa no Ponto Poder a deputada estadual Lia Gomes, do PDT, ela que está à frente da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, e a gente vai falar aí sobre ações de combate à violência contra a mulher. Esse é um assunto geral, galera, então homens e mulheres, vamos ficar aqui, acompanhar essa discussão com a gente, porque precisamos tratar disso, assim, passando do nível da urgência, não é? Todo mundo presencia a cada dia mais e mais notícias de mulheres que são vítimas de feminicídio e são vítimas também de vários outros tipos de violência. Então a gente vai falar do que a política, não é assim, tem a ver com isso, o que a política pode fazer e está fazendo, e vai ter muito assunto ainda pela frente. E agora começando então aí com a atualização do caso aí do governador Amano de Freitas e do Sarto. Teve reunião essa semana, Igor Cavalcante esteve lá, né? Só pra gente lembrar que como foi que isso tudo começou, foi ainda na semana passada, quando o prefeito de Fortaleza disse que iria assumir a obra da Ponte dos Ingleses. Essa ponte, ela fica na orla aqui da cidade, é histórica, já tem mais de 100 anos. E há alguns anos estava completamente fechada, sem estrutura, sem acesso por causa dessas obras, que deveriam ser feitas em parceria da prefeitura com o governo. Agora essa parceria azedou aí nesses últimos meses, como outras ações que foram gerando desgastes, Wagner, e esse episódio da ponte acabou reacendendo aí meses de falta de comunicação, de parceria ali que ninguém sabe se está acontecendo, se não está. Como é que foi isso? Pois é, Jéssica, na verdade, foi mais uma sequência de episódios que a gente já vem mapeando e acompanhando desde o início do ano, né, quando o governador Elmano de Freitas tomou posse à frente do Palácio da Abolição. A grande questão é que houve esse encontro, né, esse encontro tão esperado ao longo desses mais de 7 meses aí, e que parece que aconteceu agora o que todo mundo estava esperando que acontecesse, que é um canal de diálogo que todo mundo já esperava isso, havia essa urgência, até um certo espanto de não tá, desse canal não ter acontecido ainda, porque a prefeitura de Fortaleza, a principal cidade do estado, é a maior cidade do estado, historicamente tem uma interlocução com o governo do estado, há uma parceria ali, principalmente administrativa, e o que não estava acontecendo. Então foi uma série de confrontos, né, públicos, políticos, às vezes via transformada ali de questões administrativas, mas que acabava desbocando ali para uma questão meio da picuinha política em determinados momentos, dessa falta de articulação, dessa falta de diálogo. Mas um dos pontos aí que eu acredito que foi divulgado, né, após esse encontro, que eu quero destacar, não é nem a questão de quem vai terminar a obra da Ponte dos Ingleses, mas é essa questão da criação desse grupo de trabalho em que
haverá esse fluxo, né, pelo menos essa é a expectativa, que haverá esse fluxo entre o prefeito e o governador, porque muitas coisas, muitas divergências podem ser resolvidas internamente, não precisa ir para a imprensa, não precisa ser público, né, porque isso causa uma insegurança também para os moradores de Fortaleza, né, a obra vai cair, da Ponte dos Ingleses não vai cair, então é uma questão que poderia ter sido resolvido entre ali, internamente, né, entre os gestores, o que acabou vindo para a imprensa. A gente espera que os próximos episódios que o fluxo, né, de diálogo aconteça dentro desse grupo de trabalho. Mas aí falando então de como foi esse primeiro diálogo, Igor, o governador chamou essa reunião, não foi só com o prefeito de Fortaleza, teve outros prefeitos. Como é que foi o clima lá? Como é que foram as entrevistas pós aí essa aproximação? O clima ficou muito mais ameno, né, depois desse encontro. Assim, o início da entrevista, da conversa entre eles, na verdade, estava previsto ali para as 10h30 de ontem, né, quarta-feira. A conversa foi a mais demorada, inclusive, né, terminaram mais de 1h30, né, de conversa. Eles terminaram ali por volta de meio-dia. E o Sarto, assim que saiu, ele já conversou com a imprensa e ele que falou, né, justamente como é que estavam essas definições, né? Ele comentou sobre esse grupo de trabalho, inclusive disse que vai ser focado mais em 2 pontos prioritários, que é a questão da saúde e da segurança, que são 2 pontos aí que eles sempre colocam como um ponto de tensionamento entre o Estado e o município de Fortaleza. Principalmente essa questão da saúde, que a gente tem visto muito esse debate sobre a questão da oncologia aqui no Ceará, né? Foi uma promessa de campanha aí do governador Elmano, de ampliar esse atendimento também para o interior, para as regiões e para os hospitais regionais. Então esse deve ser um ponto de conversa entre o grupo de trabalho. A Ponte dos Ingleses ficou definido mesmo, isso aí ficou acertado, que é o município de Fortaleza que vai concluir a obra, vai acertar tudo lá. O prefeito Sarto, inclusive, disse que cobrou o Elmano sobre a questão do aquário do Ceará. O Elmano disse que está negociando com o governo federal, com a iniciativa privada para ver que fim vai dar ali aquele espaço, né, na orla de Fortaleza. Outro ponto importante, eles disseram que não houve conversa sobre eleição, então foi uma conversa de fato administrativa, e foi estabelecido esse canal de diálogo. Ele, inclusive, o prefeito Sarto, inclusive, disse isso, que qualquer divergência que se tiver agora, qualquer ruído, eles vão conversar por telefone e já tentar resolver, que era algo que se esperava desde o início, né, mas agora aparentemente foi definido que será assim. A gente tem esse cenário ao longo dos últimos meses, aí um pouco nessa tensão do PDT, uma parte é base aliada do governo do estado, outra parte aí tem sido oposição, e nesse impasse sobre as parcerias, que inclusive lembrando da área da saúde, tem o próprio IJF, que eu acho que em todo o estado aqui do Ceará é referência, as pessoas vêm de vários municípios para esse atendimento aqui, é uma gestão feita em parceria e que também já tinha sido alvo de ruídos aí por causa desses desentendimentos entre a gestão municipal e a gestão estadual. E nesse bolo todo a gente teve algumas alfinetadas à obra do Aquário Ceará, que é uma obra que está aí parada há quase uma década, foi aí uma das referências do governo Cid aqui no Ceará, mas que por diferentes burocracias, nenhum governo posterior conseguiu concluir essa obra. E quando o prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi falar que ia assumir a Ponte dos Ingleses, já veio ali a alfinetada de que não ia deixar a obra virar um aquário. A gente já tinha visto o aquário aparecer em outras críticas do PDT, já tinha sido motivo aí de desentendimentos pontuais por causa de publicações do próprio presidente do PDT, hoje presidente nacional interino, o deputado André Figueiredo, já havia alfinetado essa obra do aquário, e mesmo depois da reunião lá para selar essa paz, o prefeito José Sarto ainda voltou a tocar nesse ponto. A questão é que são pontos que de fato são relevantes, né? A gente pega essa obra do aquário, uma obra paralisada aí há muitos anos, né? Mais de uma gestão. A questão do IJF é uma questão que é sempre debatida, né? Esses repasses. É uma unidade de saúde que atende muito pacientes que vêm do interior, né? Essa questão do atendimento oncológico também há um grande problema sobre isso. O problema é que são pontos, né, que são muito tratados em momentos de divergência política. Então esses pontos somem e reaparecem sempre que a prefeitura está de um lado e o Estado está de outro. Então vira uma discussão muito focada nessa picuinha política mesmo, e não tem a seriedade de fato e a continuidade da discussão que merece, né, ao longo da gestão
e uma repactuação mesmo de como é esse financiamento, quem vai assumir o quê, né? Vira, de fato, armas políticas e não discussão mesmo de política pública, né? Pois é, e o que a gente viu hoje, assim, nessa quinta-feira, logo depois dessa reunião, foi que os aliados receberam bem essa paz, assim, ninguém tá querendo dar muita corda a essa divergência, porque, no fim das contas, há mais prejuízos do que benefícios, né? A essa altura, ainda há um ano da eleição, ainda tem muita coisa a ser feita, a ser mostrada, parece que ninguém está querendo se desgastar antecipadamente. Hoje pela manhã na Assembleia, os deputados do PDT, das duas alas, digamos assim, e também do PT, evitaram comentar sobre isso, não foi falado muito no plenário sobre, e mesmo nas entrevistas a conversa era de que está tudo pacificado, que vamos ter calma, muita cautela. Pouca gente quis falar ou mesmo alfinetar ali, mais deputados mesmo do PT, ali a Larissa Gaspar, o Guilherme Sampaio, que ainda tem muito esse papel de oposição, né, à Prefeitura de Fortaleza, ainda por conta do trabalho na Câmara dos Vereadores, mas os deputados já mais antigos, né, mais tradicionais, evitaram entrar nessa disputa, nessa bola dividida, disseram que vão esperar para ver como é que isso vai se desenrolar, mas que esperam que, de fato, agora as coisas se acalmem, né, porque, de fato, em vários momentos, desde a eleição do ano passado, a situação saiu um pouco do controle, em alguns momentos saiu bastante do controle, né, desse grupo governista. Então a expectativa deles é de que agora as coisas se acalmem de fato e tudo corra de forma mais pacífica. A gente vai esperar então para ver como é que isso vai se encaminhar. A gente já tem aqui algumas pessoas comentando, gente. O nosso chat está aberto, vocês já sabem aqui, podem trazer seus comentários, suas perguntas também. O Luciano da Silva está aqui com a gente, o Gabriel também já estão aqui mandando um oi, acompanhando esse comecinho da nossa live. E a gente trouxe essa atualização, né, de como está a relação do governo do estado com a Prefeitura de Fortaleza. Vamos continuar acompanhando, até porque houve a expectativa de anúncio aí de mutirão de cirurgias aqui para Fortaleza, né, da retomada de outras ações que devem ser analisadas por esse grupo de trabalho. E a gente vai ficar atento, né, porque faz parte aí da nossa função do dia a dia de ficar acompanhando. Igor, muito obrigada por trazer essas atualizações. Obrigado, eu que agradeço. E olha só, meu povo, a gente vai rodar a vinheta rapidinho, que é só pra gente acomodar que a nossa convidada de hoje, a deputada Lia Gomes. Você não sai daí, aproveita para compartilhar o link da nossa live nas redes sociais, para convidar mais gente para vir aqui assistir também. Coisa rápida, a gente já volta. Estamos de volta e agora devidamente acompanhados da deputada Lia Gomes, do PDT. Deputada, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder. Muito obrigada, Jéssica, obrigada a todos que nos acompanham, obrigada, Wagner, pela companhia aqui, agradecendo na casa de vocês. Um prazer recebê-la. E olha só, Lia Gomes é deputada estadual do Ceará, está no primeiro mandato, é formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará e tem longa experiência em campanhas políticas, mesmo antes de assumir o mandato. Ela é natural de Sobral, irmã dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes e do atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Lia também atua junto à Proteção Social
e está à frente da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa. A gente tem bastante assunto para tratar aqui, especialmente em relação ao trabalho da Procuradoria, que tem sido referência aqui no Estado, referência da entrada do Poder Legislativo nesse combate à violência contra a mulher, tão urgente, tão necessário. Mas eu vou começar aqui falando um pouquinho mesmo da própria deputada, querendo saber um pouco mais dessa atuação junto à política. Deputada, que a senhora respira política há muito tempo, acho que por isso vir de família, por acompanhar toda essa movimentação na família e também profissionalmente, porque a senhora atuou nos bastidores de diferentes campanhas aqui no Ceará. E agora, o que foi que pesou na decisão de disputar mesmo um cargo eletivo? A primeira disputa era para ter sido em 2018, né? Mas houve ali um problema técnico com a biometria, mas em 2022 veio aí a campanha, a senhora foi eleita. E o que pesou para essa entrada, assim, dado todo o histórico na família? Assim, é uma decisão que tem muitos fatores no entorno a serem pesados, né? Eu costumo dizer que a política é uma coisa que está no meu sangue. Eu sou apaixonada, a palavra é essa, eu sou apaixonada pela política. Eu, desde muito criança, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai foi prefeito de Sobral. E eu acompanhei as primeiras obras de saneamento básico, eu ia com ele visitar as obras e você começa a ouvir o relato das pessoas de como aquilo mudou a vida, uma reforma de escola, e aí você vai se apaixonando pelo lado bonito da política, que é quando ela é usada como ferramenta de transformação social. Então, daí para cá, de lá para cá, né, veio o Ciro, se candidatou a deputado estadual, o Cid depois, prefeito de Sobral, deputado estadual também, governador, Ciro presidente algumas vezes, e eu estive, Roberto Cláudio prefeito, Camilo governador, eu estive nos bastidores de todas essas campanhas, né? Eu trabalhava como médica alguns desses anos em São Paulo, e a clínica onde eu trabalhava já era meio piada, porque eu pedia demissão. Na época, as campanhas eram de 3 meses, né? Inicialmente, na época do Ciro, 6 meses de campanha. Eu tranquei a faculdade de medicina para trabalhar na campanha dele, ajudar. E depois, na campanha do Roberto Cláudio e do Camilo, eu pedi afastamento do meu trabalho para vir para o Ceará, para trabalhar aqui na campanha. Então, quando eu acredito em alguém, eu me envolvo muito, não consigo muito ficar distante. Até porque a política ela não está só na questão da disputa por cargos eletivos, né? É um campo muito maior do que isso, né, deputada? Com certeza. Eu vejo mesmo a política como essa possibilidade de transformação. Você veja o caso exitoso da educação de Sobral, que hoje está sendo implantado no Brasil, esse mesmo modelo, né, pelo atual ministro Camilo Santana. Foi uma coisa que eu assisti nascer. Eu me lembro do dia que o Cid era prefeito, o Ivo era secretário de Educação, e eles chegaram em casa comentando dos resultados dos testes que eles tinham feito com as crianças de Sobral. E eu, naquela época, não uma criança, adolescente não, já adulta, mas vinda de escolas particulares, não conseguia entender que eles trouxeram o dado que as crianças, os adolescentes, estavam analfabetos na 7ª série do ensino fundamental naquela época, né? E, então, assim, isso me chocou muito, me marcou muito, e aí eu acompanhei tudo isso, o projeto se desenvolvendo em Sobral. Depois, quando o Cid veio governador, ele trouxe os 183 municípios para adotarem esse modelo de Sobral, e estava prontinho como ministro naquela época. A gestão dele durou só 4 meses, teve aquela confusão lá com o Eduardo Cunha, mas estava prontinho para implantar esse modelo no Brasil. E acabou sendo adiado. Agora, felizmente, o governador Camilo Santana vai implantar. Deputada, a senhora também atuou na gestão do ex-governador Camilo Santana, né? A senhora trabalhou ali na Secretaria Executiva de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Como é que essa experiência ela tem, vamos dizer assim, direcionado ao seu mandato como deputado estadual? Foi uma experiência fantástica, porque a secretaria, inclusive, acho que ela foi dividida em 4, então ela era muito grande. Eu fiquei com a política LGBT, da igualdade racial, que trabalhava índios, negros e ciganos, pessoas com deficiência, idosos. A parte de documentação do Estado, que eram VaptVupt, Casa do Cidadão. O programa da Anistia, que trabalhava uma indenização para pessoas que foram perseguidas na época da ditadura. O enfrentamento a tráfico de pessoas, enfim, era uma secretaria muito grande. Programas de proteção, o Ceará tem 4 programas de proteção, o Centro de Referência de Direitos Humanos
Era uma loucura, mas eu, obviamente, assim, trabalhava muito, era muito difícil o dia que eu saía da secretaria antes de 6, 7 horas da noite, mas me deu uma visão, assim, muito grande que eu me preparei muito mais para esse mandato de deputada. Sem dúvida, me trouxe uma carga, porque eu gosto muito de estudar. Então, por exemplo, quando eu me vi responsável por elaborar a política LGBT, eu conhecia muito pouco. E aí eu fui procurar qual era o melhor curso de política LGBT do Brasil e achei um curso na Universidade de São Paulo. E aí eu fiz. Então foram coisas, eu estudei mais a fundo a questão da pessoa com deficiência, a violência contra criança e adolescente, porque a gente cuidava também de receber as denúncias do Disque 100. Então foi assim, uma escola intensiva, né? Foram 3 anos, eu acabei saindo no último ano para me candidatar. Então, foi uma super escola num período bem intensivo. E, deputada, a senhora iniciou o mandato na Assembleia Legislativa, são 6 meses já, né, dessa atuação, e à frente da Procuradoria da Mulher, que foi um órgão aí que se sobressaiu bastante nos últimos anos lá na Assembleia, a gente já falou dele aqui em outras situações, foi disputado pelas deputadas, esse ano a Assembleia teve um número maior de deputadas, né, aumentando a representatividade, ainda que a gente saiba que tem um longo caminho para a gente chegar na igualdade de representação de homens e mulheres na Assembleia. Mas eu gostaria de aproveitar para a senhora falar para as pessoas que nos acompanham o que a Procuradoria faz, qual o papel dela, sabe? Por que ela tem sido tão importante junto ao Poder Legislativo aqui no Ceará? A Procuradoria, ela trabalha em alguns eixos, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicóloga e advogadas que trabalham nesse atendimento a mulheres vítimas de violência. A gente tem um número que chama Zap Delas, que as pessoas podem mandar mensagens e também agendar atendimentos nessas 3 áreas que eu falei aqui. E, fora isso, a gente tem viajado o Ceará todo, fazendo parcerias com as câmaras municipais, que são os órgãos legislativos dos municípios, né? Temos buscado, junto a vereadoras especialmente, mas temos encontrado apoio de muitos homens, porque as mulheres ainda são minoria na política. Nós temos 18 municípios do Ceará que não tem nenhuma mulher eleita vereadora. Nós temos apenas 32 prefeitas dos 184 municípios, então é uma grata surpresa que eu tenho encontrado muitos homens, especialmente presidente de Câmara, né, mas prefeitos também, vereadores, que têm nos dado esse apoio para a gente abrir como se fossem mini procuradorias nos municípios. Isso, sim, me deixa muito animada, eu fico muito feliz, porque o Ceará avançou bastante nos últimos anos com a construção dessas 4 casas da mulher cearense e brasileira, porque as últimas foram construídas exclusivamente com recurso do Estado, mas ainda é muito pouco, porque a gente tem uma casa em Fortaleza, outras 3, Juazeiro, Sobral e Quixeramobim. Mas, assim, até a dificuldade das mulheres gastarem dinheiro no transporte para irem fazer a denúncia nessas casas, ainda a realidade do nosso povo, infelizmente, não permite muitas vezes que isso aconteça. E nós temos apenas no 184, 10 municípios com delegacias especializadas de defesa da mulher. Então, por isso eu fico muito feliz, porque eu digo sempre nas minhas falas que a partir de hoje, né, que a gente vai para as inaugurações, as mulheres daquele município vão ter um ponto de referência para elas buscarem um atendimento psicológico, né, um esclarecimento com as advogadas sobre os direitos, sobre conseguir uma medida protetiva, enfim, uma proteção das assistentes sociais. Então, isso tem me deixado muito animada. A gente faz encontros periódicos com elas, onde a gente dá toda a formação de como atender essas mulheres, quais são as leis que protegem as mulheres nos diversos aspectos, a lei, para além da Lei Maria da Penha, e esses encontros formativos em que elas escolhem as temáticas e a gente se reúne aqui a cada 2 meses para fazer essas discussões. Deputada, agora no próximo sábado, né, no dia 5, vai ter a primeira marcha aí de defesa das mulheres. É um evento importante. A gente sabe que temos números ainda muito tristes, né, envolvendo aí violência contra as mulheres. Só nesse ano, segundo dados aí da Secretaria de Segurança Pública, 68 mulheres foram assassinadas, sendo 11 descritas aí como crime de feminicídio. Como é que a marcha vai atuar nesse sentido de trazer informação, também esclarecimento e ajudar nesse processo para combater esse tipo de violência, né? Essa marcha ela tem o intuito de chamar a atenção
da sociedade no geral, né? A luta nesse enfrentamento à violência contra a mulher, ela não pode mais ficar restrita a um grupo de mulheres que adotaram essa causa, né? Juízas, desembargadoras, mulheres de organizações sociais e mulheres muitas no poder público, deputadas também, vereadoras, mas a gente precisa ampliar, né? Isso, especialmente tentando trazer mais homens para a nossa causa, porque a gente, sem o apoio dos homens, essa é uma luta ainda, já é difícil, né? Muito difícil, porque a gente luta contra uma cultura. Às vezes as leis vêm, mas a cultura não deixa que as pessoas obedeçam. A gente vê, eu estava comentando aqui com a Jéssica antes de entrar, que pela primeira vez o mapa divulgado, né, da violência pelo Fórum de Segurança Pública, ele trouxe o que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia, que é os ex-agressores como os principais agressores, né? Antigamente eram os maridos, namorados, companheiros. Esse fórum, pela primeira vez, trouxe os ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados que não aceitam o fim do relacionamento. Ou seja, que veem a mulher como um objeto que pertence a eles. E dizem muito, repetem essa frase: se não é minha, não vai ser de mais ninguém. E isso é uma coisa muito forte, né, dentro dos próprios homens. Então, a gente tem tentado também, já tive a autorização do presidente Evandro Leitão, para a gente contratar o primeiro homem para a nossa procuradoria, para a gente buscar, vamos criar um grupo reflexivo, baseado até no que diz a Lei Maria da Penha, que como uma espécie de punição, ela prevê que os homens participem os homens que são apenados pela Lei Maria da Penha, participem de um número mínimo de discussões, né, direcionado para que eles entendam de onde vem essa cultura, né? O homem, ele é muito educado para não mostrar emoções. Muitas vezes o homem que se emociona é associado também no preconceito com a homossexualidade. Então, o homem, ele tem que ser aquele conquistador, garanhão, que pega muitas mulheres, que é macho, agressivo. Tudo que é a nossa criação, a maneira como a gente cria os nossos filhos, é muito direcionada para essa agressividade. E isso se torna muito forte. Você imagine o turbilhão de emoção que vem dentro desse homem, que ele mata a mulher e em seguida se mata, como a gente vê muito. Quer dizer, uma coisa muito forte. E a gente precisa enfrentar isso com educação, com palestras. A gente lá na Procuradoria aposta muito em palestras. Nós fazemos muitas rodas de conversa, palestras nos municípios. E vamos iniciar agora mais 2 programas que a gente vai viajar o estado todo. Iniciaremos por 10 municípios, mas também nas escolas de ensino médio. Elaboramos essa cartilha, que é uma cartilha bem bonitinha, bem didática, bem curtinha, para que as pessoas realmente leiam. Sim, eu já dei uma conferida nessa cartilha, está realmente muito didática, com a linguagem muito acessível, um trabalho bem relevante e importante de ser distribuído. Isso, a gente lançou agora, tem pouco mais de um mês. Deputada, como é que vai funcionar a marcha? Quem quiser participar, como é que faz? Então, a marcha vai sair desse sábado agora, né? Entre 8h30 e 9 horas da manhã, a gente vai começar a se juntar ali no cruzamento da Avenida Pontes Vieira com a Desembargador Moreira, próximo à Assembleia. O endereço lá é Desembargador Moreira 2930, facinho de decorar. E a gente está bem organizada, né? A gente teve um apoio muito grande da Prefeitura e do Governo do Estado, que disponibilizaram a organização do trânsito, a interdição do nosso percurso. A gente vai ter um trenzinho para levar pessoas que tenham problema de mobilidade ou pessoas mais idosas que se cansem mais fácil, porque nós vamos caminhar ali desse cruzamento até a Praça Portugal. E, enfim, tem um grupo de 40 mulheres que fazem batucadas, que elas vão também. Estou bastante animada. O Tião Simpatia, que faz os cordéis da Lei Maria da Penha, já confirmou a presença. Nós vamos ter bastante pessoas lá e vocês estão convidados também. Sim, e aí a gente aproveita estendendo o convite, falando da importância de fazer essa mobilização, porque muita gente fala de ter a delegacia para que as mulheres vítimas de violência tenham esse lugar de acolhimento, de segurança, a própria Casa da Mulher Cearense, Casa da Mulher Brasileira, as Procuradorias da Mulher. Mas a gente pouco fala dessa mobilização mais ampla e da responsabilidade dos homens também nessa discussão, né? Então as mulheres, levem os homens também, levem os filhos, as filhas, todo mundo para se juntar
a essa discussão. E, inclusive, deputada, a marcha acontece numa semana em que a gente discutiu no país um assunto muito sensível, muito caro, né, nessa luta em relação à violência contra a mulher, que é a tese da legítima defesa da honra, que até pouco tempo era aceita nos tribunais, ela era usada para minimizar a pena ali, porque o homem alegava absolver, né? Absolver, até mesmo absolver, Sim. né? Vimos casos de repercussão nacional que ficaram famosos por causa disso, o caso da Ângela Diniz, né, que foi uma atriz muito famosa, mas que a gente via esses absurdos acontecerem porque o homem podia chegar lá perante o júri e dizer que teve a honra ofendida e que por causa disso se sentiu no direito, para defender a honra de tirar a vida de uma mulher. Então, a marcha acontece num momento muito importante de se trabalhar a cultura disso, porque imagina, um país que a gente ainda precisa dizer para os homens que as mulheres não são propriedades, né? Exatamente, onde já se viu, né, a honra de uma pessoa está associada à mulher dele, né, se a mulher é fiel ou não. E eu tenho até chamado para uma reflexão, porque muitas pessoas, homens e mulheres, infelizmente a gente ainda tem umas mulheres também que colaboram com o machismo. Eu tenho chamado essa reflexão, eu digo, gente, vocês já imaginaram se as mulheres resolvessem assassinar os homens, né, em legítima defesa da honra, quando são traídas, né? Sobrariam muito poucos homens. Sobraria quase ninguém. Então, assim, porque a gente busca igualdade, a gente não quer privilégio. Então, nada melhor do que a gente se colocar no lugar do outro. Você não quer ser igual? Então, pense como é que você se sentiria se você tivesse o direito, fosse aceitável para uma sociedade, para a justiça, que você assassinasse aquele marido, namorado que traísse você. Não dá para imaginar uma coisa dessa. É um exercício simples, né? Aparentemente. Agora eu vou aproveitar que também quem está nos acompanhando na nossa live, aqui mandando um alô, o Ivens Gonçalves, né? Já falei, Antônia Rivanda, Almi Cosme também estão mandando aqui um boa tarde. E, deputada, vou aproveitar para falar um pouco mais dessa extensão da Procuradoria nas câmaras municipais. Já são mais de 100 câmaras municipais, há um projeto de ampliar isso, nós temos 184 municípios. Como é que está esse processo de ampliação e como que a Assembleia acompanha esse trabalho desenvolvido nas câmaras para dar esse suporte, para ver se está sendo executado mesmo conforme a expectativa da sede da Procuradoria? Nós temos feito uma busca ativa, né? As meninas lá da Procuradoria descobrem quem é o presidente da Câmara, elas arranjam o telefone, e aí elas ligam e elas pedem para municípios que já abriram, se conhecem alguém. Então, a gente está buscando várias maneiras de chegar até os presidentes da Câmara, que são realmente a pessoa que autoriza a criação da Procuradoria, como é o equipamento do Legislativo. E a gente tem sentido uma receptividade boa. A gente sabe que as prefeituras e as câmaras estão passando por um momento difícil, porque os municípios, no geral, tiveram uma queda da arrecadação com essa redução do ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios. Mas a gente tem conseguido dar um jeitinho, pega uma psicóloga que já é da prefeitura e dá alguns dias por semana. E aí a gente faz um termo de cooperação com as câmaras municipais e nós somos responsáveis por fazer a formação da equipe, dessa psicóloga, assistente social e advogada. E também fazemos esses encontros a cada 2 meses, encontros periódicos, em que a gente discute temáticas voltadas para as mulheres, não só da violência, mas da sobrecarga de trabalho que as mulheres têm, das mulheres que criam filhos sozinha. Nós temos aí no Brasil mais de 5 milhões de crianças que não têm nem o nome do registro do pai, né? Nem o nome do pai no registro. Então, assim, tem uma série de temáticas que a gente precisa ir despertando. E essa questão da violência é uma coisa que a gente devia só falar para as pessoas, mas a gente fica buscando todo dia maneiras de tocar o coração das pessoas, né? Como conseguir que os homens se sensibilizem para isso, que outras mulheres se juntem a nós. E aí, assim, uma coisa que eu tenho também chamado a reflexão é imaginar que aquele homem tem irmã, tem sobrinha, né? Tem filhas. Então, que essa luta tem que ser por elas, por essas mulheres. Deveria ser uma coisa normal, que cada pessoa deveria ter empatia, mas quem sabe a gente também colocando a possibilidade mais perto da pessoa, a gente consiga sensibilizar da importância dessa temática. Deputada, a gente viveu desde 2018 até aqui um ambiente muito hostil do ponto de vista político, né? E hoje em dia, quando a gente fala de feminismo, alguma coisa assim,
tem um grupo que não quer nem ouvir falar no assunto, né? Tem uma resistência muito grande. Como chegar nesse público? Como trazer informação para ele? Como convencê-lo de que é possível um diálogo ali, é possível uma troca de informação? Como é que é a estratégia da Procuradoria nesse sentido, de chegar num público que tem uma certa resistência, de receber esse tipo de conteúdo? Eu sou uma entusiasta da educação, né, que eu chamo de educação. A gente lá na Procuradoria aposta muito em palestras, rodas de conversa, tanto que eu falei agora que nós vamos iniciar esses 2 projetos, que é o Donas de Si, que vai levar também, junto com as palestras, um pequeno empréstimo para mulheres que queiram fazer pequenos empreendimentos, e também o Procuradoria nas escolas, que a gente vai ministrar basicamente para os jovens do ensino médio. Eu não acredito não tem outra solução que não seja a educação e apostar na formação. Essa geração nova, ela está vindo diferente, ela vem bem menos racista, mais atenta, né? Está mais atenta para essas temáticas. Meus 2 filhos têm 25 anos, eles me ensinam muitas vezes muitas coisas. E eu acho que é isso, é você, informação. É muito comum a gente chegar nos municípios e quando a gente fala, por exemplo, dos outros 4 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz 5 tipos, né? Para além da física, a psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. As pessoas ficam, as mulheres, nossa, eu não sabia que eu sofria esse tipo de violência. Nossa, eu passo tudo isso na minha casa. E aí esse despertar, para cada geração a gente tem que ter um discurso diferente. A gente está elaborando outro material para as adolescentes, né? Falando aquela linguagem, se o seu crush, né, te diminui, diz que você está gorda, né? Muito cuidado, isso pode ser um relacionamento abusivo. Enfim, ciúmes é uma coisa que a nossa sociedade ainda aceita muito como uma coisa que é relacionada ao cuidado, mas o ciúme ele sufoca. Né? Ele, quando é abusivo, o homem que manda a mulher trocar de roupa, manda tirar o batom, diz que não vai sair com ela daquele jeito, que ela não pode sair com os amigos, que ela não pode ser amiga de outros homens, né? Isso é uma violência. Então, assim, falando, a gente vai, aos poucos, fazendo um discurso para cada pessoa. Nós vamos contratar agora, já falei, né? O primeiro homem para a Procuradoria, para a gente buscar, tocar o coração deles, explicar que os homens não são vilões, eles também são vítimas dessa criação que a nossa sociedade deu para eles. Deputada, também falando da sua atuação na Assembleia, a senhora vem no primeiro mandato, né? Integra ali um grupo ali do PDT que tem votado as matérias do governador Eumano de Freitas. Muitas políticas ele precisa de fato do executivo. A senhora que já atua no executivo sabe muito bem disso, dessa parceria entre o legislativo e o executivo. Como é que a senhora está vendo aí esse início de governo Eumano, esses primeiros aí 7 meses de mandato? Qual a avaliação que a senhora faz dessa gestão? Eu estou empolgada, eu vejo algumas iniciativas assim que eu senti muito na campanha, né? O meu dia a dia, o que me cortava o coração eram 2 temáticas, 3 na verdade. A questão da violência, a questão da fome e a questão da saúde, sabe? Pessoas que diziam que estavam na fila há 5, 3, 4 anos, né? Isso me mexia comigo, porque a gente se coloca no lugar também, né? Imagina uma pessoa com diagnóstico de câncer que não consegue ter acesso a uma cirurgia, né? É desesperador. E aí o governo Eumano está lançando projetos nesse sentido, né? Outra coisa que eu estou muito empolgada, que não faz muito sucesso na sociedade no geral, é essa história das câmeras nos policiais e agentes penitenciários, né? Eu acho que vai diminuir muito, tanto por um lado como por outro. É o que estão mostrando as experiências aí em São Paulo, por exemplo, que a mortalidade tanto de policiais como de pessoas, né, que o povo chama de bandido, mas nem sempre a gente sabe. As pessoas que são abordadas, a gente sabe que enfim, que às vezes a polícia recebe muita agressão também e devolve. Então, eu acredito que essas câmeras, elas vão inibir, vão trazer esse resultado bom que a gente quer, preservar vidas de policiais e da sociedade. Sim. E, deputada, a senhora, essa entrada na política de forma eletiva, né, tendo um mandato, estando ali nessa rotina da Assembleia Legislativa, das discussões, aconteceu num momento muito delicado de um racha político
no Estado. E a senhora, como pessoa que já acompanha há muitos anos a política também, viu muito de perto como tudo isso aconteceu internamente. Eu gostaria de saber como tem sido administrar esse processo político que atinge não só politicamente, mas também pessoalmente. Nesses últimos meses, a gente falou aqui bastante no Ponto Poder sobre a discussão interna no partido, sobre o senador Cid Gomes assumir a presidência do PDT. Era uma oposição divergente da do irmão Ciro Gomes, assim, dentre outros assuntos divergentes. O próprio Ciro deu entrevista aqui, falando que a situação ainda não tinha sido resolvida. Ele defende o nome do André Figueiredo à frente do PDT, e a senhora estava no meio de toda essa articulação. Como que tem sido essa atuação? Eu tenho procurado não misturar, né, o pessoal com a política. É muito difícil, porque você não dá para dizer, agora é ali a irmã, depois é ali a deputada. Mas, assim, o que é que eu tento? Conversar com os dois, né? Eu não abro mão disso, de manter o diálogo. Embora eu siga politicamente a linha que o Cid defende, né, que é participar da base do governo, eu não rompi com o Ciro, não pretendo, né? A gente conversa e tudo, mas eu tenho que confessar, pessoalmente é muito difícil para mim, é uma coisa nova, né? A gente sempre foi muito unido em torno da política. A gente estava sempre junto e, enfim, um ajudou o outro, né? Cada campanha deles eu estava por trás e aí, para mim, é uma situação nova, que dá até para dizer aquela piada, justo na minha hora, teve que acontecer isso. Mas eu tentando administrar da maneira que dá. Tem dias que estou bem baqueada, né? Daí eu tento me empolgar com as coisas. Essa procuradoria foi, assim, um presente para mim, porque o mandato de deputado, às vezes, ele é um pouco frustrante. A gente fica um pouco, assim, espremido entre o que o vereador pode fazer, que é muita coisa, administrar ali o município, quase tudo acontece dentro do município, os deputados federais e senadores que legislam, né, criam leis que valem para o Brasil todo, e a gente tem que pensar em leis, em projetos, em maneiras de melhorar a vida do povo do Ceará, mas muito dentro do que isso você não pode. Eu já apresentei alguns projetos, não, isso aqui é de competência do governador, isso aqui é inconstitucional. Você nem consegue estar diretamente na rotina do município, como está o vereador, Exatamente. legislando ali sobre um saneamento, Exatamente. sobre uma passagem, nem consegue mudar algumas leis, porque tem toda a definição constitucional de quem legisla sobre exatamente. o quê. Os deputados estaduais, diferentemente dos deputados federais, não têm a mesma movimentação com emendas ainda, né? Então não consegue destinar recursos diretamente, ter essa ação direta. Você disse tudo, É bem um desafiador. desafio, né? É desafiador. E assim, às vezes eu me sinto meio desanimada, mas aí vem essas novas coisas, essa procuradoria, como eu disse aqui, foi um presente, é uma causa que me empolga muito. Eu tenho, assim, das coisas mais gostosas dessa procuradoria tem sido conhecer as vereadoras. Pense numa quantidade de mulher preparada, empolgada, embora tenha algumas que nem vão nas inaugurações, mas são muito poucas. A maior parte delas é muito envolvida, elas são empolgadas, elas vêm para os treinamentos, elas ligam, enfim, fazem questão que a gente vá para as inaugurações. Então, tem sido, assim, um presente mesmo, essa procuradoria, com esse kit aí das vereadoras. Deputada, a gente falou aqui em municípios, né? A gente não pode deixar de falar do município de Sobral, né? Um município importante. A sua família tem uma história no município. E claro que há algumas movimentações ali de pré-eleitorais já estão acontecendo. A senhora está acompanhando alguma movimentação em Sobral? A senhora tem alguma sugestão de quem poderia suceder o seu irmão Ivo? Tá difícil, viu? O IFE tem um secretariado que é muito competente, né? São pessoas jovens, muito envolvidas, mas eu não sei, ainda não começamos a discutir. Na política existe esse entendimento que você tem que preparar meio várias pessoas e você não pode escolher um muito cedo, senão as pessoas começam a queimar, então tem toda uma estratégia que realmente está cedo De ainda. deixar ir mais para perto, vão né? deixando vários caminhando e a gente vai observando, né? E vai fazendo pesquisa para ver quem é o mais aceito, quem é que sai melhor, faz vídeos. Os meninos são muito científicos, né? As eleições daqui vocês acompanharam, né? Vários viajaram aí pelo interior e as pessoas vão avaliando quem é que se sai melhor. Já está acontecendo pesquisas já no município ou ainda não? Não, acredito que para candidato ainda não.
Pelo menos eu não vi nenhum. Deputada, e a senhora tem planos, assim, na política, de ir para o executivo também, de seguir esse rumo na família, que atua no legislativo, depois vai para o executivo? Ainda mais a senhora que tem essa experiência também de já atuar próximo ao executivo, de saber o que é que o executivo consegue fazer, de agora estar vivendo o que é que o legislativo consegue fazer. O que é que a senhora projeta aí de expectativa para o futuro, na sua carreira como uma mulher, como liderança na política? A gente sabe que nós precisamos de mais mulheres e que a gente precisa fomentar, dar espaço para que as que nos representam hoje sigam aí em outros espaços, desbravando outros caminhos. O que é que a senhora pensa aí da sua jornada? Eu acho que todo mundo que é político tem o sonho de governar a sua cidade, né? Mas eu tenho um impedimento que é suceder o meu irmão, não pode, né? A lei não permite. Então, muita gente em Sobral me pergunta, você vai ser a próxima prefeita? Eu digo, não, gente, não pode, até brinco, não é monarquia, não. Mas aí eu teria que esperar aí pelo menos uns 10 anos, né? Pensando que o próximo prefeito tem direito à reeleição. Mas, sem dúvida, seria uma honra muito grande dirigir a minha cidade. Quem sabe aí mais pra frente, né? Assim, sempre é porque, de fato, a lei não permite, né? Essa legislação de você ter pessoas consanguíneas, eu acho que até o 2º grau, Isso. você não pode fazer essa sucessão política, mas a política é uma roda que está sempre girando, né? E vem ciclos e outros ciclos. Deputada, gostaria de agradecer a participação da senhora, deixar o espaço aberto, se tiver mais algum detalhe que a senhora queira acrescentar, repetir o telefone, inclusive, para quem está nos acompanhando, anotar aí o zap delas lá, que é uma iniciativa da Procuradoria também, fica à vontade. Bom, o zap delas, né, o telefone que a gente recebe, tanto recebe denúncias, como também agenda atendimento com advogado, psicólogo, assistente social. O DDD é 85 e o telefone é 988140754. Aí pode mandar a sua mensagem que a gente retorna e agenda, né, de acordo com o caso, ou às vezes as pessoas ligam só para informação, e reforçar o convite, venham se juntar a nós no sábado de manhã, lá na Assembleia Desembargador Moreira, 29h30, vai ser bem animado, vamos mostrar para a sociedade que não dá mais, que a gente quer igualdade de divisão de tarefas dentro de casa, as mulheres trabalham muito mais que os homens, bora botar os homens para não é nem ajudar, é fazer a parte deles. Se eles comem, eles têm que ajudar a lavar os pratos, tem que lavar o banheiro, né? Tem que ajudar a cuidar dos meninos, não a obrigação de cuidar das crianças não é só das mulheres. Então, a gente precisa aproveitar sempre essas oportunidades para discutir esses assuntos. E eu queria aproveitar, deixar aqui o kit de vocês, se vocês nos derem a honra da presença. Tem a camiseta aqui da marcha. Obrigada, deputada. Para vocês vestirem lá, também participar dessa nossa luta no enfrentamento contra a violência. Pois é, uma função de todos nós, né? Lutar no combate às diferentes violências e, né, no caso aqui nós discutimos agora, as violências contra a mulher. Muito obrigada, deputada. Obrigada. Wagner Mendes, muito obrigada também. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado pela presença, deputada. Seja bem. Muito obrigada. Já fica aqui o convite, né, para retornar, para falar de assuntos importantes como esse. Pois é, e vários outros, inclusive aproveitando que a deputada tem uma experiência grande com eleições, próximo ano a gente vai falar bastante de eleições aqui e vamos seguir falando dessas ações da Procuradoria e do Poder Legislativo, né, como órgão fundamental aí em garantir muitos direitos da sociedade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nossa live, vocês sabem, né, que tem mais informações lá no Diário do Nordeste, vocês podem conferir a entrevista novamente aqui e também na TV Diário, nosso programa sexta-feira às 21 horas, nos domingos às 20h30, você pode acompanhar também na programação da TV Diário e nosso encontro semanal toda quinta-feira às 17 horas. Obrigada ao pessoal aqui do chat que mandou um tchauzinho, mandou um boa tarde aqui, obrigada pela companhia a todos e a gente se encontra. Até mais!